E aí, pessoal, prometi um videozinho sobre algumas dicas de português para o concurso da Prefeitura de Ananindeua, de nível fundamental. Muita gente tem assim muitas dúvidas, porque mesmo um concurso de nível fundamental, hoje em dia ele está muito exigente, tá bom? Então, se tu já tem nível fundamental, se tu já sabe, tá? Não precisa tu vir aqui comentar, ai, Carla, isso aí é de nível fundamental, porque é para nível fundamental, tá legal? Para ajudar quem quer ser ajudado. Se você já sabe, já conhece, então maravilha, beleza, deixa quem quer fazer o concurso, deixa quem quer fazer o concurso fazer e pegar as dicas, tá bom? Então, para começar, a banca que vai faz os concursos de Ananindeua é a CETAP. Então, qual a primeira dica que eu dou para vocês? É pegar algumas provas da CETAP, para ver o estilo da banca, como é que a banca está fazendo. Ultimamente, os concursos da CETAP de nível fundamental, eles estão indo mesmo de nível fundamental, sendo fundamental, está sendo em coisas bem mais específicas. Por exemplo, a parte dos substantivos, que é o que eu trago hoje para você. Por que eu estou trazendo os substantivos? Porque, incrivelmente, pessoal, tem gente ainda que não sabe diferenciar as classes de palavras. Então, um dos conteúdos lá se chama classes de palavras. E o substantivo está nessa classe de palavras. Substantivo, verbo, adjetivo. Mas hoje o que eu trago aqui para vocês é especificamente o substantivo. Tá bom? Então, coisa rápida, simples. Então, tá aqui. O que é um substantivo, tá? Substantivo é isso aqui. Essa classe de palavras que nomeia seres, coisas, fenômenos. Como eu costumo dizer nas minhas aulas, é aquilo que dá nome para as coisas. Pronto, gente, isso é substantivo. Só você lembrar, isso aqui é uma cartolina. Por que a cartolina? Porque foi o nome que deram para esse papel aqui que a gente escreve, que a gente usa, tá? Então isso é substantivo. Tudo aquilo que dá nome para as coisas. Sempre coloca isso e tu vai saber diferenciar que é um substantivo, um adjetivo ou um verbo. O substantivo, no caso, ele é isso aqui. Substantivo, ele é classificado, ele tem vários tipos, são vários. Então tá aqui algumas classificações dele. Temos o comum. O que é o substantivo comum? É aquele que nomeia de forma genérica. Não nomeia de forma específica. Por exemplo, menino. Menino pode ser qualquer menino. Não estou falando especificamente de um determinado menino. Eu estou falando do menino. Menino, menina, criança, aluno, aluna, estudante. Então, isso é uma coisa comum. Qual é a principal característica de um substantivo comum? Se escreve com letra minúscula. Então, isso é um substantivo comum. Temos aqui o próprio. Qual é a diferença do próprio para o comum? O nome já diz próprio, é daquilo, especifica, tá especificando que pertence a alguém. Por que a gente usa o substantivo próprio? Para nomear uma coisa de forma específica. Por exemplo, o menino Paulo. Então já não estou dizendo que é qualquer menino, é o Paulo, é um menino específico. O país Canadá, não é um país qualquer. Se for só país, é comum. Mas como é Canadá, é próprio. Então, eu não estou falando de um país qualquer, eu estou falando do Canadá. Principal característica do substantivo próprio, ele se escreve com letra maiúscula. Então, essa é a qualidade do substantivo próprio. Depois nós temos o substantivo simples. O que é um substantivo simples? É um substantivo de uma só palavra. Por exemplo, cama, mesa, armário. Pronto, substantivo simples, é uma palavra só. Carla, então quer dizer que um substantivo comum, ele pode ser simples? Isso, um substantivo ele pode ser simples e pode ser comum ao mesmo tempo. Um substantivo próprio, ele pode ser próprio e pode ser simples ao mesmo tempo. Próxima classificação, substantivo composto. O que é um substantivo composto? É aquele substantivo formado por duas palavras para nomear apenas uma coisa. Isso é um substantivo composto. Por exemplo, guarda-chuva. Tá? Então, é a palavra guarda juntando com a palavra chuva. Então, eles formam uma coisa só. Guarda-roupa. Guarda é uma coisa, roupa é outra. Juntando as duas, está formando um substantivo que é aquele objeto que nós guardamos as nossas roupas.
Beija-flor, que é passarinho. Beija mais flor. São duas palavras que estão nomeando apenas um passarinho. Isso é um substantivo composto. Depois tem o abstrato. Não, concreto, né? O concreto, o que é concreto? O nome já diz. Concreto, tudo aquilo que tu pode pegar. Tu tá pegando, tu consegue pegar, é substantivo concreto. Mesa, teclado, telefone. Isso é substantivo concreto. Tudo aquilo que você pode pegar. Que você tá vendo, que é materializado. Depois temos o abstrato. O que é o abstrato? O abstrato é aquilo que você sabe que existe, mas que você não pode ver, você não pode pegar. Por exemplo, sentimentos. Amor, tristeza, beleza, ódio. Então, fenômenos também. Por exemplo, o vento. O vento, tu não vês o vento, mas tu sabe que ele tá aí. Dá na tua cara às vezes, né? Então, tudo isso é abstrato, mas que tu não pode pegar. Não está materializado, mas você sabe que ele existe e que ele forma um substantivo, tá bom? Depois nós temos aqui os primitivos e os derivados. Um tem relação com o outro. O que é o primitivo? O que quer dizer primitivo? Justamente aquilo que vem antes. E o derivado é o que vem daquilo, que deriva daquilo. Por exemplo, o substantivo primitivo. Folha. É um substantivo, o substantivo folha, aquele pedaço lá da árvore, né? Um substantivo derivado que venha de folha, folhagem. Outro, primitivo, flor. Um derivado de flor, floral. Chuva, primitivo, derivado de chuva. Chuvisco, por exemplo. Toró, a gente pode dizer que é um derivado de chuva, só que no Pará, né? Mas não pode ser derivado, porque o que qualifica um derivado? O que qualifica um derivado, ele tem que vir da mesma palavra do primitivo. É esse que é o detalhe, do substantivo primitivo e do derivado. Depois nós temos os coletivos. O que são os coletivos? São nomes que se dão para nomear grupos de coisas. Para você não falar assim, eu vi um monte de abelha ali. Você fala, eu vi uma colmeia. Colmeia, né? Enxame. Colmeia é a casa. É a casa? É. Ah, tá. Verdade. O meu corretor aqui tá me corrigindo. É um enxame de abelhas, né? Então, eu vi um monte de borboleta. Você não vai dizer um monte de borboleta, é o paná-paná. Até aprendi isso, eu nem sabia, né, que paná-paná era coletivo de borboleta, mas então é aquele nome que se dá para um grupo de músicos, é a banda. E assim por diante, é um substantivo que ele denomina um grupo de coisas, tá? E por último, uma coisa que eu tenho notado que tem caído bastante nesses concursos é isso aqui. O substantivo de acordo com o gênero. O gênero, qual é o gênero? Masculino e feminino. Mas, de acordo com o gênero, ele pode ser biforme e uniforme. Tá bom? Então, o que é o substantivo biforme? Ele é tranquilo, é fácil. Ele apresenta duas formas, para o masculino e feminino. Por isso diz aí, biforme. Bi quer dizer dois. Por exemplo, amigo, amiga. Professor, professora. Tem uma forma para o masculino e tem uma forma para o feminino. O detalhe é esse aqui, pessoal, olha, os uniformes, tá bom? Porque os uniformes, eles têm uma subdivisão, que é essa aqui, ó. Os epicenos, os sobrecomuns e os comuns de dois gêneros. Então, tenho visto em algumas provas que isso aqui caiu bastante. E são nomenclaturas que a gente às vezes não se lembra, não lembra mesmo, mas vem na prova e faz parte do ensino fundamental. Então, o uniforme, ele une, já diz o nome, une, somente um termo especifica os dois gêneros, tá? E nesses termos aí nós temos os epicenos. O que são os epicenos? É aquele que se refere, quando se refere a animais. Por exemplo, a foca.
Quando você fala foca, tu não diz o foca, o foco. Não, tu diz a foca, macho ou fêmea. Então, quando se referir a animais, ele vai ser substantivo epiceno. Temos aqui o sobrecomum. O que é o sobrecomum? Ele apresenta só um gênero e se refere para pessoas. Então, um exemplo, criança. Você só diz a criança, tanto para o masculino como para o feminino. Só fala a criança, tu não diz o criança. Então, o que vai, como é que tu vai, qual é a dica para te saber se o substantivo ele é sobrecomum? O artigo da frente. Se tu falares a criança e tu não conseguir dizer o criança, então você sabe que já é um substantivo sobrecomum. Ele só apresenta uma forma de falar, tanto para o masculino como para o feminino. É a mesma coisa do epiceno, só que é aplicado para a pessoa. O epiceno para animal e o sobrecomum para a pessoa. E tem o último, que é o comum de dois gêneros. Já diz, comum de dois gêneros. É uma palavra para os dois. Uma palavra para os dois. Como é que tu vai saber se ele é comum de dois gêneros? Novamente com o artigo. Exemplo, o artista, a artista. Então, olha só, a palavra artista, ela aceita tanto o artigo o artista, como ela aceita o artigo a artista. Então, quando eu falo o artista, você sabe que eu estou falando do gênero masculino. E quando eu falo a artista, você sabe que eu estou falando do gênero feminino. Então, esse justamente é o comum de dois gêneros, tá? Então, gente, por hoje é só. Abraço!